Olá, galerinha! Beijo em todos vocês. Hoje nós vamos retomar a nossa aula de língua portuguesa falando sobre o mini conto. Estão lembrados que na aula passada a tia André deixou para vocês um vídeo? Era um mini conto da Ana Luísa Lacombe, A Pedra no Caminho. Alguns me deram um retorno através do comentário que gostaram muito de assistir esse vídeo. Então hoje nós vamos retomar esse assunto lá no nosso livro de linguagem. Então, lá no nosso livro de linguagens, na página 58. Então, lá na página 58, vai falar um pouquinho pra gente sobre essa estrutura do mini conto. Nós vimos então na aula passada que o mini conto, ele é um conto bem menor daquele conto popular que nós havíamos trabalhado anteriormente, que é um conto mais longo, mais extenso, né? Então, o mini conto, ele se destaca pela concisão, isso é o uso mínimo de recurso para poder se contar aquela história, certo? Então, aqui na página 58, vem trazendo para a gente um pouco dessa definição, tá? Então, vamos acompanhar a leitura. O mini conto. Os contos Astúcia do Jabuti, Irapuru e A Perigosa Iara são contos populares que fazem parte do folclore brasileiro. Esses contos são relativamente longos e seguem a estrutura tradicional. Atualmente, entretanto, muitos escritores têm se dedicado ao mini-conto, um tipo de conto que se caracteriza pela concisão, como eu falei anteriormente, pelo uso mínimo de recurso possível para contar uma história. Então agora, o nosso livro de linguagem, ele vai apresentar para a gente 3 mini contos. Gato Preto, Enviar Foto e Só, ok? A tia Andréia vai fazer a leitura desses 3 mini contos e depois explicar para vocês o que nós vamos fazer a seguir, tá? Então vamos lá. O primeiro, Gato Preto. Acompanhe a leitura comigo, tá? De preferência em voz alta, para a gente trabalhar essa oralidade, essa entonação, essa postura na leitura, tá? Então vamos lá. Era um gato mais preto que carvão. Esse era seu problema, ter nascido preto. Gatinho carinhoso gostava quando o dono acariciava sua cabeça. Nesse Natal, decidiu visitar a vizinhança. Um ignorante o seguiu, jogando-lhe pedras. O gato corria. O ignorante agachou-se e pegou uma pedra grande. O gato saltou. Ruído de vidros quebrados. Acertou um carro de polícia. Da janela, o gato e o dono olhavam o homem enquanto era algemado. O ignorante gritou: "Já dizia minha mãe, gato preto dá azar." O dono do gato escutou e gritou: "Então mantenha-se longe desta casa." E o gato, apoiando o dono, miau, miau, miau. Bem, esse é um mini conto de Isabel Furini, né? Porque existe aí toda uma lenda, né? Em relação a essa questão do gato preto. Infelizmente, né? Infelizmente. Bem, o próximo conto é o Enviar Foto. Então vamos ler? Todos estavam na internet. João aprendeu logo nos intervalos, depois que limpava o escritório. Conheceu Flávia. Quis conhecê-la pessoalmente, mas achou que ela não viria de tão longe. Ela veio e nunca mais foi embora. Pena que a foto não era dela. Olha só. Né? Esse é um mini conto da Ana Mello. Em pouquíssimas palavras, né, nós conseguimos ter uma percepção dos fatos que foram acontecendo aí desse enviar foto, né? O último mini conto é o Só. Se eu soubesse o que procuro com esse controle remoto.
É um mini conto do Fernando Bonassi. Bem, vocês perceberam? Foi utilizado pouco recurso, poucas palavras para se contar cada uma dessas histórias. Mas ficou sem entendimento? Não. Nós conseguimos compreender a mensagem de cada um deles, apesar da concisão desses recursos, né? Diferente dos contos tradicionais que nós vimos, que eram contos extensos, né? Esses são bem pequenos, mas que a gente consegue compreender, né? Ter uma boa percepção de todo o acontecimento, apesar das poucas palavras, dos poucos recursos. Bem, então, qual é a minha proposta agora? Bem, vocês irão realizar os exercícios da página 60 e 61 com base nesses 3 contos que a tia Andréa leu aqui agora para vocês. Gato Preto, Enviar Foto e O Sol. Bem, lá na página 60, nós vamos ter 2 perguntas. Na letra A, observe nos mini contos lidos os seguintes componentes do conto tradicional e responda. Então, aqui vocês vão ter que fazer um comparativo, né? Um paralelo entre o conto tradicional e esse mini conto. Em relação a quê? Em relação a como essas histórias se caracterizam. Então, lá na letra A, com relação ao tamanho, né? B, ao número de personagens. Perdão. Letra C, as indicações de tempo. Letra D, as indicações de espaço. E embaixo é letra E, tá? No livro repetiu letra D, mas é letra E. As partes da narrativa, como situação inicial, conflito, resolução do conflito e desfecho. Então, vocês vão comparar os componentes do conto tradicional e responder, tá? Número 2. 2 dos mini-contos apresentam uma questão ética. Quais são eles? Que aspecto ético cada um deles aborda? Né? Então, tem 2 aí que falam em relação à ética, né? Então, vocês vão destacar quais são, né? E que aspecto ético é abordado, né? A ética, ou seja, o meu respeito com o outro, a maneira com que eu trato o outro. Então, vocês vão ter que observar bem os contos e destacar esses 2, ok? Página 61, nós vamos ter as questões 3 e 4. Na questão 3, vamos lá. Por causa da síntese, ou seja, do resumo, dessa concisão dos mini-contos, cada palavra é indispensável. Nós já estamos utilizando poucos recursos no mini-conto, né? Menos palavras. Então, cada uma delas é fundamental. Observe o mini-conto de Fernando Bonassi. Bem, o mini-conto do Fernando Bonassi é o Só, né? Se eu soubesse o que procuro com esse controle remoto, tem reticências ali. Então, observando o mini-conto dele, o mini-conto Só, que situação da vida cotidiana é retratada nesse mini-conto, né? B, que novo sentido o título do mini-conto acrescenta ao texto? Que é, vocês leram o mini-conto e aí o que vocês têm que fazer agora é relacionar o que vocês leram ao título. Qual o sentido, né? Que sentido o título acrescenta a esse texto, né? E na número 4, os mini-contos geralmente apresentam um elemento surpresa e às vezes certa dose de humor. Letra A. Nos mini-contos lidos, há elemento surpresa? Sim ou não, né? E justificar a resposta de vocês. Né? Se sim, destacar onde é que estão esses elementos surpresa. Combinado? E na letra B?
E há humor nos mini-contos? Vocês conseguiram identificar o humor em algum deles, nesses 3 contos que a tia Andréia acabou de ler aqui para vocês? Bem, se sim, vocês vão dizer em que parte, vão explicar em que parte vocês conseguiram observar a presença do humor. Combinado? Então, essa hoje é a nossa tarefa da aula de português, tá? Trabalhar com a análise dos mini-contos, de 3 mini-contos. Tá? Então, os mini-contos estão nas páginas 58 e 59 e a interpretação em relação à observação desses mini-contos estão nas páginas 60 e 61, tá? Então, na próxima aula, nós faremos aí a nossa correção comentada. E amanhã a tia Andréia já deixa no mural da turma o gabarito dessa atividade de mini-contos, tá bem? Então, beijo e bom trabalho a todos!